Olá! Hoje eu vim compartilhar com vocês alguns casos de barras de axis que eu tenho tido aí nos últimos tempos. Para quem ainda não sabe, eu fiz o curso de barras em janeiro desse ano. Recebi uma informação, né, de Deus que eu precisaria fazer o curso para correr barras em uma pessoa que está com nódulos no pulmão. E a partir do momento que eu iniciei esse curso, eu já tinha em mente justamente para que era exatamente, né? Então eu só pensava em correr as barras nessa pessoa. Num primeiro momento foi isso que me motivou. Eu nunca tinha pensado em fazer esse curso, foi um chamado mesmo, foi uma informação que eu tive, né, uma fala muito forte assim dentro de mim que eu precisaria fazer esse curso. Isso aconteceu na véspera de Natal. Então eu fiz esse curso em janeiro, comecei a correr barras nessa pessoa. E aí, além de correr barras nesta pessoa especificamente, eu tenho corrido barras em várias outras pessoas. Num primeiro momento a título de laboratório, né? Eu tô reunindo casos, não cobro pelos meus atendimentos ainda, eu só quero, num primeiro momento aí verificar quais são as potências, né, da barra de axis, né? Quais são as potencialidades aí, o que podemos fazer e criar, destruir e descriar, como a gente pode somar aí, né? Eu com a minha disposição e as barras com essa potência toda que é. Então, desde janeiro, eu tenho corrido barras em várias pessoas. E aí, sempre quem me aparece, né? Dizem que a gente, quando começa a correr barras, a gente acaba atraindo os pacientes ou os clientes que ressoam conosco, né? Então, que tem os mesmos pontos de vista muito semelhantes para serem destruídos e descriados. Não à toa, não por acaso, eu tenho atraído muita gente que tem dores crônicas, né? De rigidez, dores na coluna, dores no corpo, nas pernas. E isso ressoa comigo. E eu comecei a estabelecer um denominador comum entre essas pessoas todas, incluindo a mim mesma. Pessoas muito controladoras, pessoas muito duras consigo, inclusive. Por isso a rigidez, né? Então, tem sido muito interessante porque os resultados são incríveis e são imediatos, né? Poucas vezes na vida eu vi coisas tão imediatas, né? A minha experiência com esse tipo de resultado imediato até então tinha sido com acupuntura, né? Quando colocaram algumas agulhas na minha cabeça numa ocasião que eu tava com a coluna travada, levantei bem, né? Levantei super bem e aí ali eu falei, nossa, parece mágica, né? Incrível. E aí com as barras tem acontecido a mesma coisa, as pessoas relatam que parece mágica, é incrível, nossa, não tava conseguindo mexer a perna, de repente a pessoa tá levantando numa boa, não conseguia nem deitar na maca, de repente a pessoa levanta com muita tranquilidade. Então isso tem acontecido com bastante frequência. Aí mais recentemente eu venho atendendo uma pessoa que está num estágio bastante avançado de câncer. E temos tido algumas respostas interessantes, no sentido de que a pessoa retomou um ânimo, voltou a comer, minimizou a dor, né? O estágio da doença está bastante avançado, então a pessoa tem que tomar morfina diversas vezes, a pessoa parou de tomar morfina depois de começar a correr barras. Voltou a se alimentar, não estava se alimentando, estava quase morrendo de desnutrição, né? O que a gente conseguiu destruir, descriar nesse atendimento foi memórias de muito rancor, de muita culpa, de muita raiva, né? A pessoa tinha rancor de muitas pessoas aí do passado, de situações específicas do passado.
E por entender que pelo rancor ela criou essa doença, ela se culpava muito. E a punição que ela tinha era não se alimentar por conta da culpa. E aí ela escolhia morrer. E nem era daquela doença, mas ela escolhia morrer de desnutrição mesmo. Então, diante de todos esses atendimentos, até o momento, eu percebo que muita coisa ressoa comigo, né? Esse padrão de rigidez, esse padrão de controle, sabe? De uma forma muito dura para lidar consigo, né? Uma crueldade mesmo para lidar consigo. Todos esses pacientes que eu tenho acompanhado, tenho tido contato, enfim, até agora, eles ressoam muito comigo, assim, especialmente nesse lugar da crueldade, sabe? Eu vejo que muita gente se encontra nesse espaço de autopunição, autoflagelo, culpa. E aí a gente pensa que assim, quem tem culpa tem crença de não merecimento. Quem tem crença de não merecimento não consegue cocriar nada bom na vida, porque acredita que não merece, né? Então, as cocriações de uma pessoa que tem essa crença de não merecimento, elas são cocriações sempre muito limitadas e voltadas para essa parte da punição. Então são coisas que ela cria que vão retroalimentar esse sistema de punição. Vão fazer com que ela sempre se sinta cada vez mais culpada, cada vez tenha mais motivos para se autoflagelar, e cada vez tenha mais motivos para enrijecer mais o seu corpo, né? Então, essas dores todas, elas falam muito sobre a nossa personalidade. As dores físicas, elas relatam as nossas dores emocionais e a nossa conduta mesmo diante da vida, e especialmente conduta diante de nós mesmos. Então, hoje eu achei interessante trazer esses casos de atendimento, porque às vezes a gente pode destruir, descrear uma situação, mas o importante é trazer para a consciência o motivo pelo qual a gente chegou naquela situação, né? Eu tenho trazido para minha consciência que enquanto eu me mantiver nessa rigidez, nessa autocobrança, nesse controle excessivo ou nessa tentativa de controle, porque nós não temos controle de nada, enquanto a gente se mantém nessa postura, a gente vai continuar, né, tendo aquelas questões, no meu caso, dores, enfim. E aí, quando eu tô correndo barras em alguém, automaticamente eu tô destruindo e descriando aquilo que eu tenho de ressonante com aquela pessoa, de pontos de vista, de traumas, de dramas, de preconceitos, de crenças limitantes, de tudo aquilo que atrapalha a fluidez aí da minha vida. Então, o que eu percebo é que a energia está correndo de uma forma muito intensa. Esses atendimentos, essas pessoas estão chegando a mim cada vez mais de uma forma muito incrível, assim, inesperada. A energia de Axis está fluindo de uma maneira que eu nunca imaginei, né? Então eu passei aqui para contar para vocês que eu andava meio sumida do canal, mas eu tô me empenhando bastante nessa energia de Axis, nos estudos, né, nesses casos aí, fazendo o laboratório dos casos. Como falei, ainda não cobro pelos atendimentos, então tenho tentado organizar na medida do possível, afinal de contas eu tenho um outro trabalho, então fica bastante corrido, né, para conseguir otimizar o tempo. Por conta disso, os atendimentos têm sido noturnos ou aos finais de semana, mas
tá valendo muito a pena, tá sendo incrível. Acredito que em junho eu comece a cobrar pelos atendimentos, mas por enquanto a espiritualidade diz que tem que ser assim. Então vamos seguindo. Tá sendo muito divertido, né? Como pode ser mais divertido? Eu tô destruindo e descriando coisas ruins em mim também, enquanto eu destruo e descrio. Sou um canal aí de Deus na vida das pessoas, no corpo das pessoas. Como eu posso ser contribuição, né, para esse corpo, para essa vida? É o que eu sempre falo aí no início do meu atendimento. Então, se você nunca fez, né, nunca correu suas barras, eu te convido a procurar um profissional, um praticante de barras, e iniciar aí essa jornada de expansão de consciência, porque é uma ferramenta bastante interessante aí para expandir a sua consciência e o que mais é possível. Esse era meu recado de hoje. Até a próxima, um beijo.